claro, falando da reflexão do dia, aquela reflexão que eu sempre coloco logo cedo no Instagram. Veja se faz sentido para você. Só vive o propósito quem aprende a suportar o processo. Para você que já começou o seu processo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem que para você viver o teu propósito, para você viver a sua vida de coragem, você precisa suportar o processo. Para você que ainda não começou, para você que está na vontade de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, entenda uma coisa. Não existe, presta atenção, não existe mudança de vida, transformação de vida de uma hora para outra. Não tem mágica, existe um processo, como tudo na vida é um processo. E você precisa aprender a suportá-lo, você precisa aprender, às vezes, a lidar com várias inseguranças nesse processo, com vários medos, com várias incompetências que você vai entender que você ainda tem, com várias frustrações, mas é um processo. Tudo na vida é um processo, então não esquece disso. Para realmente ter a vida que você quer, para tomar a decisão que você precisa, vai levar um tempo, sim. Existem maneiras de você acelerar esse processo. Por exemplo, o programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, é uma maneira de você acelerar esse processo. Só que não basta você entrar, por exemplo, na blindagem emocional se depois dela você não continuar caminhando neste processo. Não vai adiantar nada você apenas achar que pelo fato de você ter feito a blindagem emocional, você ter lido um livro, você ter feito um treinamento, a sua vida vai se transformar. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. Não há como você transformar a sua vida se você não passar pelo processo. E eu vou te dar uma dica talvez bem valiosa. Se você hoje está no processo, e talvez esse seja o momento mais difícil, aquele momento que até te dá vontade de desistir, não desista. Sabe por quê? Porque se você está no pior momento, a chance de você estar mais próximo do teu objetivo, ela é muito maior. Porque é inevitável que numa ruptura de uma vida medíocre, na ruptura muitas vezes de um relacionamento falido, na ruptura de uma profissão que já não te aquece o coração, a gente vá para uma espécie de vale do desespero. Escreve aí, vale do desespero. Escreva aí, vale do desespero. A gente vai para um vale do desespero e depois a tendência, isso é da natureza, a gente vai subir de novo. A gente sobe mais uma vez, exatamente para a gente poder se libertar, para a gente poder viver a nossa vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, é sobre isso que essa reflexão, eu quis trazer essa reflexão para você entender que esse é um processo. Então, bora começar a falar agora sobre relacionamento tóxico. E a gente vai falar sobre 5 sinais de que o seu relacionamento é tóxico, que você está vivendo um relacionamento tóxico. E aqui uma coisa muito importante, o maior problema, presta atenção no que eu vou te dizer, o maior problema de uma pessoa que vive um relacionamento tóxico é ela não saber que está dentro de um relacionamento tóxico. Ela não tem ideia que ela está dentro de um relacionamento tóxico. E ela acabou normalizando isso dentro da vida. Ela acabou normalizando muitas vezes as agressões verbais, o desmerecimento, ela acabou normalizando isso. E aí ela não acha mais anormal quando o companheiro ou a companheira também acabam muitas vezes agredindo, não apenas fisicamente, mas verbalmente e emocionalmente. Faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. O maior problema de quem está dentro de um relacionamento tóxico é não saber que está dentro de um relacionamento tóxico. E é por isso que eu vou trazer 5 sinais aqui. E eu poderia, ontem eu fiz uma live surpresa, ontem no domingo, por volta de umas 6 da tarde, eu estava com muita vontade de falar. Eu estava com muita vontade de conversar com você.
Aí eu falei, eu vou abrir uma live, do nada, né? Quem estava aqui na live de ontem, diga eu aqui. Eu não anunciei nem nada. Eu comecei a abrir o Instagram e comecei a despejar como uma metralhadora. E eu falei exatamente isso. As pessoas, elas não sabem que estão dentro de um relacionamento tóxico. E elas vão perdendo a sua própria identidade. E esses sinais, muitas vezes, você normalizou. Você nem tem mais forças para, muitas vezes, reagir. A sua mente, presta atenção, tudo se trata de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência, para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. E talvez na primeira vez que você foi agredida, e aqui quando eu falo de agressão não é apenas agressão física, ok? A agressão verbal, a agressão emocional. A primeira vez que você se incomodou, você até estranhou. Só que a sua mente, presta atenção agora, a sua mente te protegeu. A sua mente te protegeu. Ô gata, como assim a minha mente me protegeu? Sim, porque tudo se trata de sobrevivência. Para a sua mente de sobrevivência, te manter nesse relacionamento é seguro. Te manter nesse relacionamento tóxico é seguro. A sua mente é uma mente amoral. Para ela, tudo é sobrevivência. Ô gata, mas eu quero ser feliz. Ok, primeiro vem a sobrevivência. Ô gata, eu quero conquistar o mundo, eu quero ser rica, eu quero ter saúde. A primeira coisa é sobrevivência. Sempre, sempre. Por isso que tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido para você? Então existe uma razão para sua mente te proteger e fazer com que você aceite esse comportamento do outro como normal. E aqui você tem que entender por quê. Porque esse relacionamento, ele está, de uma certa maneira, cicatrizando algo. Uma ferida emocional. Uma ferida emocional que você carrega há muito tempo. E aqui agora, presta atenção, porque só essa parte que daria, só essa live dá um curso completo para você entender muito sobre a sua vida. Qual a ferida emocional? O seu relacionamento, se você hoje vive um relacionamento tóxico, se você viveu um relacionamento tóxico, faz esse exercício. Qual a ferida emocional o seu relacionamento supre? Por quê? Porque para sua mente de sobrevivência, te manter dentro desse relacionamento é seguro. Não importa se você está sofrendo. O que importa é, de uma certa maneira, você está viva. Porque esse relacionamento cicatriza, não cura, mas cicatriza essa ferida. Comece a pensar nisso. E é muito importante você compreender que essa ferida, ela foi criada na sua infância. Tudo, absolutamente tudo da sua vida, praticamente foi definida até os 7 anos de idade. Desde o momento que você estava na barriga da mamãe, aos 3 meses de gestação, você já vivia no mesmo campo emocional da mãe. Escreve aqui, campo emocional, para você não esquecer. Campo emocional. Você estava no mesmo campo emocional da sua mãe. Ou seja, a mamãe triste, eu estou absorvendo aquela tristeza. Nossa, a mamãe está radiante, eu estou absorvendo aquele sentimento. Mamãe está depressiva, mamãe está estressada, mamãe está com medo. Mamãe está insegura. A criança está absorvendo tudo. Dos 3 meses de gestação até os 7 anos de idade. Por isso, para muitas mães que percebem, muitas mães me procuram e falam o seguinte para mim: gata, eu vejo meu filho inseguro. Meu filho é muito inseguro. E como é que eu resolvo isso? Eu sempre digo que o problema nunca é a criança. Não que a criança não tenha problemas, mas numa primeira análise, eu preciso sempre analisar quem? A mãe. O pai também, mas principalmente a mãe. E essa insegurança da criança, que depois ela vai se consolidando ao longo da vida dela, vai criando, por exemplo, uma pessoa que tem medo de tomar decisões.
uma pessoa que tem medo de se colocar, de dar a sua opinião, uma pessoa que prefere ficar calada. E isso muitas vezes vem da onde? Dessa insegurança que a mãe vivia. A personalidade da mãe, essa personalidade insegura, criou um aprendizado para essa criança. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ó, Carol, faz total sentido. Meu filho é meu espelho. Então eu não sei se é o seu caso, né, Carol? Se você é inseguro e seu filho é inseguro, é por quê? Porque ele está vivendo esse mesmo campo emocional que o seu, desde o momento que ele estava na sua barriga. E por que é tão importante a gente falar disso? Porque a gente fica muitas vezes focado em resolver o problema de uma maneira rápida. Eu atendo crianças e adolescentes e infelizmente tem sido muito comum, né? Crianças, por exemplo, inseguras, com crise de ansiedade, crise de pânico. E aí quando você vai entender o contexto, quando você entende o contexto, você percebe que é apenas, como disse bem a Carol, é apenas um espelho do que a mãe está vivendo. A mãe está dentro de uma relação tóxica, então ela está dentro de uma relação extremamente com medo, ela não se sente segura, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe se ela vai apanhar, se ela vai ser destratada. Essa insegurança está sendo passada para o filho e para a filha. E aqui uma coisa, para você que é mãe, para você que é pai, mas principalmente para você que é mãe, você pode ficar se enganando o tempo que você quiser, falando o seguinte: eu não vou me separar porque, né, o meu filho, a minha filha eles precisam do convívio do pai, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, eu não quero causar um trauma na vida dos meus filhos. Isso é muito bonito na teoria, é muito bonito. Só que você não tem ideia do mal que você está causando na vida do seu filho. Por quê? Porque a sua tristeza, por mais que você disfarce, por mais que você coloque uma máscara, que você saia posando, rindo no Instagram como se a vida fosse bela e perfeita, quando você está chorando ali nos cantos, o teu filho está absorvendo aquilo. Quando você está chorando silenciosamente no travesseiro, o seu filho está observando isso, está absorvendo isso. Então você acha que não está prejudicando o seu filho, que você está se sacrificando para poder dar o melhor para ele? Não, você está causando um grande dano. E provavelmente você que faz dessa maneira hoje, você também foi vítima. Porque provavelmente a sua mãe tenha vivido um relacionamento infeliz com seu papai, ou com quem ela teve, e fez com que essa proteção, que tem uma boa intenção, claro, mas essa proteção ela acabou o quê? Trazendo prejuízos para você. Faz sentido isso? Coloca um coraçãozinho aqui para mim se isso faz sentido para você. Por isso que é tão importante a gente identificar se você está num relacionamento tóxico ou não. A Carol, escolhi ser feliz, exatamente por isso. Que bom, Carol, que bom, fico muito feliz por isso. A Ana, acabamos sendo mais tolerantes com as agressões, pois sofremos o mesmo na infância. Sim, excelente o que você colocou, Ana. O que você viveu na tua infância transformou você num personagem, por uma questão de sobrevivência. E aí existem 5 feridas emocionais que eu quero que você pense se elas fizeram parte da sua história ou não. A primeira é a rejeição, a ferida da rejeição. Então, como, de alguma maneira, eu sofri alguma rejeição, seja da minha mãe, seja do meu pai, e essa rejeição, ela pode ter sido em um determinado momento, como, por exemplo, que é muito comum, a mãe teve uma gravidez inesperada, uma gravidez que não foi planejada, ou ela engravida e o pai não está junto com ela, o companheiro, enfim, está na esbórnia do patriarcado, do machismo, enfim, não está junto com ela, não está acompanhando ela. Isso tudo pode gerar um sentimento de rejeição. Eu não queria estar grávida. E aí com isso o que acontece? Eu não queria estar grávida, aquele sentimento, a criança ali na barriga da mamãe está absorvendo essa emoção. E aí o que acontece? Eu não quero ser novamente rejeitada. E aí eu vou buscar alguém, né, para suprir essa ferida. E aí eu vou fazendo escolhas
as piores escolhas, as escolhas que não são intencionais, são escolhas guiadas pela minha emoção. E uma escolha guiada pela emoção é literalmente uma emoção, é literalmente arriscado. Por quê? Porque ela não tem a racionalidade, ela não tem os prós e contras para você medir daquele relacionamento. Alguém já sofreu do famoso dedo podre? Alguém conhece esse termo, dedo podre? Escreva aqui, se você puder, se você achar que é importante você compartilhar isso. O famoso dedo podre nada mais é do que o dedo certo. É o dedo certo para atender essa programação. E aí o que acontece? Você vai mantendo esse ciclo de rejeições. É um padrão que existe na sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é uma primeira ferida emocional, a rejeição. Uma segunda ferida, a ferida da injustiça. Eu me sinto injustiçada. Principalmente isso acontece quando, por exemplo, o irmãozinho chega, a irmãzinha chega e tira o seu reinado, tira o seu conforto. Por exemplo, para você que é primeiro filho, primeira filha, e aí chegou o irmãozinho, por mais que você fale agora, não, mas eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, mas quando você sai desse trono, quando você sai dessa categoria de talvez filho único, de filho paparicado, de primeiro neto e por aí vai, muitas vezes gera essa ferida da injustiça. Uma terceira ferida emocional aqui, muito importante para você talvez identificar dentro da sua história, a ferida do abandono. A mamãe não conseguiu cuidar de você como você precisava, como você imaginava. Por quê? E aqui é muito importante a gente sempre entender os contextos. Escreva aqui, contextos. Escreva para você não esquecer. É compreender os contextos que vai te dar a liberdade, muitas vezes, do perdão. Porque o perdão da boca para fora, ele é frágil. Agora, o perdão, através do entendimento dos contextos, ele é verdadeiro, ele é genuíno. Por exemplo, a mamãe tinha que trabalhar. A mamãe precisava trabalhar para sustentar a casa, ela precisava, talvez, uma mãe solo, que infelizmente é extremamente comum na nossa sociedade patriarcal. E ela está lá, trabalhando dia e noite. Ela não tem realmente tempo para estar com você. Só que para a mente da criança, presta atenção nisso, existe uma interpretação que fica. A interpretação de abandono. Não, gata, mas eu fui cuidada pela minha avó, a minha avó me cuidou muito bem, ela estava ali comigo. A avó não é a mãe. Guarda isso. Para quem é vó aqui, eu sei que talvez você fique incomodada com isso, mas a avó não é a mãe. A avó é a avó. Mãe é mãe. Simples assim. A avó, ela pode fazer o melhor que ela pode, eu tenho certeza, as vós, a maioria, né, das avós são maravilhosas. Elas tentam, na verdade, compensar o que elas não conseguiram dar para os filhos. Essa é a grande verdade. Por isso que as avós são tão especiais, porque elas não conseguiram e agora elas conseguem um pouco mais de tempo e de espaço para isso. E aí o que acontece? Essa interpretação de abandono, ela fica. E aí, a mesma coisa. Eu não consigo, eu tô com aquela ferida aberta e eu fico o quê? Buscando alguém para cumprir para tapar essa ferida. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui o coraçãozinho para saber se isso faz sentido. A Marta, concordo plenamente. A Marta é vovó e é uma vovó excelente. Eu sei, eu conheço a Marta. A avó é uma avó maravilhosa. Mas a avó não é a mãe. E eu sei que a Marta sabe disso. Aliás, vou pedir para você, compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas, porque eu acho que esse assunto está bem interessante e talvez tenha 5 pessoas que mereçam ouvir isso. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia especial para minha amiga Andresa, eu vi ela aqui. Andresa, seja bem-vinda, não sei se você ainda está aqui, que bom te ver aqui. Fico muito feliz, muito honrado. A Andresa é jornalista, a gente estudou juntos na faculdade de jornalismo, fizemos o nosso primeiro estágio juntos, foi muito legal, né, Andresa? Que bom, espero que esteja tudo bem aí com você e com a tua família. Vou te falar agora de uma quarta ferida emocional. Ó, a gente já falou dessas 3 aqui,
E a gente vai falar agora dessa ferida emocional aqui, que é a humilhação. Falamos de injustiça, de rejeição, injustiça, abandono e humilhação. E o que é a ferida da humilhação? Quando você tem uma infância extremamente caótica, extremamente pesada, essa ferida da humilhação normalmente ela se abre. Quando você, por exemplo, apanha muito, quando você não é respeitada, quando você muitas vezes sofre abusos psicológicos, emocionais e também de cunho sexual, essa ferida da humilhação ela fica aberta. E aí qual é a reação da nossa mente que sempre quer garantir a nossa sobrevivência? É criar um personagem para nunca mais viver, para nunca mais sofrer dessa dor. Tudo bem? Então começa a identificar aí dentro da sua infância. Será que qual dessas feridas que você talvez carregue? A Terezinha, sou avó e cuidei do meu neto, hoje com 27 anos. Ele é muito bem com a vida. Que bom, Terezinha. Fico feliz. Que bom. Excelente. Mas a avó não é a mãe. Guarda isso. E eu sei que talvez isso te incomode, tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que existe uma ordem. A constelação sistêmica e familiar, inclusive, fala muito disso. Existe uma ordem, né? Mesmo quando, por exemplo, eu nem vou me alongar nesse assunto aqui, mas só para você, para não perder aqui esse contexto. Mesmo quando uma criança ela é adotada por outra família, e eu sei que essa outra família vai dar o melhor, vai dar amor, vai cuidar, vai fazer o melhor que ela pode, e às vezes até a mais do que isso, a família de origem sempre é a família dessa criança. Existe uma família de origem e existe uma família de criação. E a gente precisa sempre olhar para a família de origem. Claro que a família de criação ela vai influenciar em muitos comportamentos, na formação das crenças, mas existem coisas que você só vai identificar na sua história se você olhar para a sua família de origem. Tudo bem? Ô Dionísio, obrigado, gratidão, obrigado. A Fabi, já passei por situações como esta e o que me entristece é que as pessoas da minha família agem como se nada tivesse acontecido. A Verônica, eu sei bem disso, abandono da mãe e criada pela avó. Sim, e por isso que você está trabalhando exatamente nessa libertação, né, Verônica? E parabéns por todo esse movimento que você vem fazendo. E a quinta ferida emocional, presta atenção, é a ferida da traição. A ferida da traição. Alguma interpretação ou um fato real de traição. Por exemplo, um abandono literal, né? A mãe que vai embora, a traição muitas vezes do nascimento de outras crianças. A interpretação que pode ficar muitas vezes é de que eu fui traída. Eu fui traída. E aí a mente começa o quê? A criar um personagem para você não viver aquilo de novo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E eu vou falar agora os 5 sinais. Existem 5 sinais, existem muito mais, tá bom? Mas eu vou trazer 5 sinais aqui de um relacionamento tóxico. 5 sinais de um relacionamento tóxico para você entender que se você talvez não esteja vivendo em um deles. Como eu disse aqui no começo, a maioria das pessoas não sabe que estão vivendo em um relacionamento tóxico. Tudo bem? Então eu vou te falar dos 5 sinais de um relacionamento tóxico. A Terezinha tem razão quando fala que a avó tenta compensar o que não pôde fazer com os filhos. Sim, e aqui sem nenhum julgamento, viu, Terezinha? É normal. Naquele momento, né, você, por exemplo, como mãe, você talvez tinha muitas batalhas para você viver, né? E claro que você não conseguiu dar atenção para os filhos. A gente, como filho, a gente tem que ser grato à vida que os nossos pais deram, e ponto. E ponto. Todo o resto são expectativas que são criadas por conta dessa questão da sobrevivência, que é um processo automático. Mas quando você começa a entender isso, a tua vida fica muito mais leve, eu garanto. Bom, vou te falar agora dos 5 sinais de um relacionamento tóxico. Eu quero que você
Se você se identificar com algum, escreve aqui o número, tá? Eu coloquei o número 1, 2, 3, 4 e 5 e você, se você se identificar com algum deles, você me diz aqui, tá bom? Ó, o primeiro sinal de um relacionamento tóxico é quando existe um descontrole emocional constante. Quando existe um descontrole emocional constante. Sabe quando um relacionamento vive num carrossel, numa montanha-russa de emoções? Tem um dia que o relacionamento tá maravilhoso, mas tem um outro dia que esse relacionamento tá um caos e muito intenso em todos os sentidos. Agressividade, palavras duras e no outro dia uma paixão exacerbada, uma paixão enorme. Esse descontrole emocional constante no relacionamento é um indicativo, sim, muitas vezes de um relacionamento tóxico. Ora feliz num extremo, ora infeliz no outro extremo. E esse comportamento desequilibrado, presta atenção agora, se torna um hábito. Alguém se identifica? Alguém se identifica? Obrigado, Eduardo. O Eduardo se identificou. Legal. Oi, Marlene, seja bem-vinda. Sigam a Marlene. A Marlene faz o Ma.Nutricomportamental, faz conteúdos incríveis para você que deseja, presta atenção, para você que deseja mudar, transformar a sua vida através da saúde, com muitos conteúdos, um trabalho incrível que ela faz. Sigam Ma.Nutricomportamental. Carolina Dias, seja bem-vinda, que bom que você está aqui também. Então, essa montanha-russa de emoções, esse descontrole se torna um hábito, E aí, agora que vem a pegadinha. Boa, Paulo, grande Paulo Porfírio. Ainda bem que o Paulo Porfírio está aqui, porque aí o Paulo Porfírio traz a sabedoria dele, olha só. É uma oscilação no comportamento constante. E aí você começa a perceber no teu companheiro, existe essa oscilação nesse comportamento o tempo todo? E aqui a pegadinha, presta atenção. Aí quando você sai lá daquele buraco, né, daquela briga homérica, e aí você vai para aquele outro extremo de uma paixão desenfreada, você começa a confundir essa relação tóxica com o amor. E são coisas diferentes. Faz sentido isso para você? Toma muito cuidado para você não achar que, não é amor. O amor é assim. Não, o amor não machuca. O amor não deixa você com a autoestima baixa. O amor, ele não agride, seja fisicamente, verbalmente, emocionalmente. O amor não faz nada disso, ok? Então não confunda o amor com esse relacionamento tóxico. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho aqui para eu saber se isso faz sentido para você. A Carolina, sim, eu vivi com uma pessoa assim. Foram 10 anos de um relacionamento tóxico. Há 10 anos atrás, ninguém dava nome a isso. O conhecimento nos liberta. Exatamente, Carolina. Excelente, excelente. E é por isso que eu estou trazendo esses 5 sinais, porque a maioria não sabe que está vivendo num relacionamento tóxico. Por exemplo, acha que essa gangorra emocional é amor. E não é. Tudo bem? Faz sentido? Vamos para o segundo sinal aqui. São 5 sinais que eu quero passar para você. Quando você começa a se calar. Você começa a evitar de falar o que você pensa, de falar o que você sente com medo da reação do outro. É o famoso engolir sapos. Escreve aqui, engolir sapos, para você não esquecer nunca mais. Você começa a se acostumar a engolir sapos. Você tem medo da reação do outro. Então, a pessoa fala, sei lá, alguma coisa que você discorda dela e aí você o quê? Se cala. Alguém se identifica com isso? Coloca aqui o número 2 se você se identifica com isso. Você se cala. E aí você aceita tudo mesmo quando você não concorda. E o pior, você aceita tudo quando essas coisas vão contra os seus valores. E isso é o pior de tudo. Isso é o pior de tudo. É o pior. É o pior, é o pior. Por quê? Porque você vai se cobrar internamente. Mas eu não queria que fosse assim. Mas é melhor eu ficar calada porque eu não quero uma briga. Eu não quero criar um novo conflito.
porque da última vez foi um inferno. Eu não quero isso. E aí uma tendência, e aí eu já vou dar até vou dar um bônus aqui, né, de um outro sinal. É uma tendência que você se sente culpada. E você é levada a acreditar que a culpa é sua. Isso é um sinal muito claro de um relacionamento tóxico. Que você que falou isso, você que me provocou, você... E aí sempre o outro tem uma justificativa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, é muito importante você entender esse sinal também. Talvez essa seja a sua história. Algumas pessoas aqui estão colocando obrigado pela sinceridade e pela coragem de colocar isso aqui perante essas pessoas que estão aqui. E é muito legal quando você coloca, sabe por quê? Porque você dá coragem para as outras pessoas a se olharem para valer e muitas vezes também enfrentarem a situação. Ninguém está aqui à toa. Você que está aqui me assistindo, você não está aqui me assistindo porque eu sou um cara legal, porque é bacana, que a live está divertida. Não é, você está aqui porque você sabe que você quer, no mínimo você quer saber se você está vivendo um relacionamento tóxico ou não. Tudo bem? Terceiro sinal, esse apontamento que a outra pessoa faz de problemas e defeitos seus. O tempo todo há um excesso de julgamento. Um excesso de julgamento. O tempo todo a pessoa está falando que você está errada. Como eu falei há pouco, você vai se sentindo cada vez mais culpada. E aqui existe uma diferença entre, presta atenção, existe uma diferença entre esse julgamento em excesso e um feedback, né, um retorno sincero. E como é que eu vou identificar essa diferença, gata? A partir do uso das palavras, de como essa pessoa fala com você. O feedback, normalmente, esse retorno que você vai dar para uma pessoa quando, digamos, ela cometeu um erro, e todos nós cometemos, e é importante que a gente às vezes escute isso, ela tem acolhimento. Escreve aqui, acolhimento. Ela tem acolhimento. Julgamento é quando não tem acolhimento. É como se realmente a pessoa só está te apontando. Você fez isso, você fez aquilo de novo. Mais uma vez você fez isso, mais uma vez, a culpa é sua. Não tem acolhimento. Tudo bem? É quando a pessoa fica focada, quando a pessoa está julgando, ela está focando mais no problema do que na solução. Ela não está te dando um direcionamento, olha, acho que agora você poderia fazer desse jeito, o que você acha? Mas não, quando ela impõe para você também uma solução, isso não é acolhimento. Tudo bem? Faz sentido? A Marta, gente, engolir sapo faz mal em todos os sentidos. Exato, físico, com inúmeras doenças, emocional e mental, vale mais colocar para fora, mesmo que seja desafiador. Sim, mas por isso que ter blindagem emocional é essencial, né, Marta? Porque as pessoas hoje, elas estão tão habituadas dentro de um relacionamento tóxico. A Carol escreveu aqui, imagina, a Carol, ela teve que ter muita força mental para sair desse relacionamento de 10 anos. A gente está falando de 10 anos. E você talvez esteja a 20, a 30, a 50. Imagina a força que ela teve que fazer para sair desse ciclo. E por isso que você tem que ter o controle das suas emoções. Se você não tem blindagem emocional, você desiste. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso, vou lembrar você de novo, o resgate quinta-feira. Digita aí o resgate para você receber o link da inscrição, aula gratuita, ao vivo, online, às 20 horas, horário de Brasília. Exatamente para falar para você como recuperar o seu controle emocional. Vamos ao quarto sinal aqui para você entender. Quando você para de tomar as decisões e o outro ou a outra controla todas as decisões importantes. Todas as decisões importantes da sua vida. Porque, claro, você tem medo de desagradar, né? Você tem medo de que a sua decisão seja errada. E aí o que acontece? Você prefere delegar, porque é uma maneira de você evitar
o conflito, é uma maneira de você não ter nenhum problema. E aí as decisões mais importantes vai sendo feita pela outra pessoa. Você vai aceitando tudo, você vai se submetendo a tudo, você não tem controle de nada na sua vida. Muitas relações, por exemplo, chegam ao cúmulo de somente uma pessoa controlar as finanças da outra pessoa. Eu já atendi pessoas que diziam para mim, ô gata, quando eu recebi o meu salário, eu simplesmente dava nas mãos do meu marido, porque ele dizia que eu não era capaz, que eu não era competente para fazer isso, e eu acreditava nisso. E aqui presta atenção numa coisa. Para você que está vivendo um relacionamento tóxico, tem um ponto muito importante para você sair dele, além da blindagem emocional. Você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano. Escreve aqui, estratégia. Você precisa ter uma estratégia para sair desse relacionamento. E essa estratégia passa por dinheiro. Passa por você ter aí, no mínimo, o dinheiro para você sobreviver, para você sair desse relacionamento. Por quê? A maioria das pessoas, e principalmente das mulheres que estão dentro de relacionamentos tóxicos, elas perderam a sua independência financeira. Elas são dependentes financeiramente, mesmo que elas trabalhem. Faz sentido isso para você? Você precisa de estratégia. Boa, Rose, preciso de estratégia. Preciso de estratégia. Estratégia é fundamental para isso. Por quê? Senão você continua numa vida controlada e submissa a outra pessoa. Tudo bem? Faz sentido? Guarda essa frase. Tem poder quem tem dinheiro. Tem poder quem tem dinheiro. Em qualquer situação. Então, se você está dentro de um relacionamento e você não tem voz, é provavelmente por quê? E você aceita tudo, por quê? Porque você não tem o poder, você não tem o dinheiro. E é por isso que eu me orgulho muito, muito, muito de tantas pessoas que já passaram pela blindagem emocional, que viviam essa situação de submissão, elas agora estão conseguindo controlar suas vidas, inclusive as suas vidas financeiras. Por quê? Porque elas tiveram o controle das emoções. Elas puderam criar um plano, o processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E o quinto sinal, e um dos sinais mais importantes. Quando você olha, talvez faça uma comparação com a sua vida hoje e, sei lá, a sua vida antes do seu relacionamento. Os seus hábitos e gostos são os mesmos? Aquilo que você adorava fazer, por exemplo, adorava sair para jantar com as minhas amigas. E hoje você não faz. Por que você não faz mais? Qual a razão? Será que a outra pessoa não deixa? Ou você evita de sair para não desagradar? A sua mudança. E aqui muito importante, claro que todos nós mudamos de hábitos e gostos ao longo da nossa vida. Mas existem alguns que são importantes para a gente. E por que você deixou de seguir esse hábito, de você ter essa vivência, por exemplo? E aqui, muito importante, você começa a viver apenas os hábitos e gostos do outro. Quando vê, a sua roda de amigos não é a sua roda de amigos, é a roda de amigos do seu companheiro, da sua companheira. E aí você está lá inserida, sei lá, está lá. Aí normalmente, né, quando tem no caso das mulheres, aí fica, né, você vai lá pro churrascão dos amigos, ficam os amigos que se conhecem há muito tempo de um lado e as esposas que mal se conhecem, mas elas fingem que elas se gostam, né? Elas ficam fingindo, né, que elas são grandes amigas, né? E você está ali vivendo isso constantemente. Essa mudança de hábitos, de gostos. Compara isso com os seus gostos e hábitos de antes desse relacionamento para agora, para você ver essa diferença. Tudo bem? A Tereza, 18 anos e um relacionamento ruim.
Até agora, depois de 26 anos fora desse relacionamento, eu não consigo me relacionar com ninguém. E aqui você tem que entender por quê, Terezinha, por quê? Porque talvez você tenha se empoderado tanto, o que é bom, e agora você talvez tenha um critério maior na escolha. Ótimo. Agora, existe um outro fator, que é, talvez você esteja ainda com essa ferida emocional aberta e ela precisa ser cicatrizada. Ela precisa ser dessensibilizada para que você não sofra mais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, para a gente fechar aqui, eu passei um pouquinho do tempo, eu vou te dar 3 passos bem simples, que eu já falei aqui de uma certa maneira, mas eu vou reforçar para você sair de um relacionamento tóxico. Primeiro passo importante, identificar se você está em um ou não. Por isso que essa live aqui é muito importante, tá bom? A Carolina, legal. Gata, para quem tem medo de sair, uma dica, sai com medo mesmo. Sim, mas nem todo mundo tem, talvez, a sua força mental, a força que você teve para sair, mesmo com medo. Por isso que ter blindagem emocional é fundamental e vai ser uma saída muito mais segura para você. Tudo bem? Então a primeira coisa, identificar se você está ou não. Se você continuar fingindo que não está, ou você não quiser olhar para isso, obviamente você vai continuar dentro dele. Tudo bem? Segundo, fazer as pazes com a sua história. Entender qual é a ferida emocional que faz a sua mente acreditar que esse relacionamento tóxico está tudo bem para você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Fazer as pazes com a sua história. E um terceiro ponto que é fundamental, que é ter blindagem emocional para suportar o processo, é ter o controle das suas emoções. Se você não tiver o controle das suas emoções, fica muito mais difícil. Tudo bem? Coloca aqui qual foi o seu aprendizado e eu vou te dar a dica de um livro um dos melhores livros que eu já li na minha vida a respeito disso que a gente conversou. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. A Carolina, fiquei em um relacionamento tóxico por 10 anos com 2 filhas gêmeas. 10 anos. Imagina o quanto você teve primeiro que ser forte para sobreviver dentro desse relacionamento tóxico. E 2, a força, como eu disse, a força mental para sair dele. Parabéns. Coloca aqui o seu maior aprendizado. A Rutinha, incrível, um relacionamento pode durar anos e anos, mas ninguém conhece realmente seu parceiro. Exatamente, Rutinha. A gente não conhece muitas vezes o parceiro. E por quê? Porque a gente acaba muitas vezes na ânsia de querer que aquilo dê certo, porque ninguém casa, por exemplo, para não dar certo, né? Ninguém, né? Ninguém. Todo mundo casa para que aquilo dê certo. E na ânsia às vezes de querer dar certo, a gente vai abrindo mão da nossa individualidade. É por isso que todo dia eu abro aqui a live da blindagem emocional falando o seguinte: que bom que você está aqui se priorizando, se colocando como prioridade, porque só assim você transforma a sua vida. Não tem outro jeito. Você vai precisar parar um tempo, por exemplo, 21 dias na blindagem emocional, para se olhar, para você realmente mudar a sua vida. Tudo bem? Bom, e vou lembrar você de novo, o resgate, digita aqui hashtag o resgate para você participar dessa aula ao vivo, online, gratuita, na quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, uma aula que eu preparei, estou preparando ainda, com muitas coisas além do que eu estou te falando aqui nas lives diárias da blindagem emocional, tá bom? Você precisa digitar para receber aí um link onde vai ter uma página, você coloca o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Deixa eu dar a dica aqui de um livro importantíssimo, As 5 Feridas Emocionais. Rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. Você vai entender ainda mais sobre as 5 feridas emocionais que eu mencionei aqui para você, tá bom? Esse é o livro que eu indico hoje para você. Todo dia eu indico um livro, então esse livro é um livro excelente. A Rutinha, Gata, você acha que um casal pode morar em casas separadas, pode dar certo com cada um em seu espaço? Eu acho que sim, Nunca vivi essa experiência, tá, Rutinha? Mas eu acho que sim, eu acho que é possível sim. Eu acho que existem maneiras de relacionamento
que são diferentes do que a gente aprendeu, né? Ah, eu preciso estar casado com a pessoa e morar na mesma casa e ter os mesmos gostos e fazer as mesmas coisas. Não, isso é uma ideia de amor romântico. O que importa sempre é o amor, né? E às vezes as individualidades elas são tão grandes que acabam afetando os relacionamentos, né? Puxa, eu não gosto do que você faz. E isso pode minar o relacionamento. É uma maneira muitas vezes da pessoa do casal encontrar um caminho para continuar juntos. Deixa eu ver aqui algo. Obrigado, viu, Rutinha? Deixa eu ver aqui. Maior aprendizado da Carol. Maior aprendizado é que nunca é tarde para sair do que nos faz mal. Sim. E ó, guarda essa frase que eu vou te falar, uma frase que eu uso muito. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Ou seja, se você está vivendo um relacionamento doente, é impossível você se curar continuando nele. Tudo bem? Faz sentido? A Dionice, posso dizer que ganhei minha liberdade emocional quando deixei meu marido. Foi uma grande bênção para mim ter me separado. Mas também não consigo ter um relacionamento sério com ninguém. Isso é um processo também. E talvez você não consiga, Dionice, por quê? Porque você precisa fazer as pazes com a sua história. Você talvez esteja com muito medo de tudo que aconteceu nesse relacionamento e isso, claro, trava. Isso faz com que você aja de uma maneira que talvez tire oportunidades muito bacanas para você. Olha, uma linda segunda-feira para você, uma linda semana, que você possa se encher aí de coragem, a coragem do agir com o coração para você transformar a sua vida, tá bom? Um grande abraço, tchau!